Olá, alunos da terceira série, tudo bem? Aqui é a Cris, professora de gramática e texto. Essa aula nós vamos ver a resolução dos exercícios da sua apostila, aulas 9 e 10, como ler um texto figurativo. Então, para começar, vocês podem abrir a página 38. Tem uma tirinha da Mafalda. A tirinha é um exemplo de texto figurativo, em que aparecem figuras, em que a gente interpreta a expressão da menina e também interpreta o que os balõezinhos, o que vem dito nos balões de fala. Mafalda, pegue o pullover que você deixou jogado. Não tenho que obedecer a ninguém, mamãe, sou o presidente. E eu sou o Banco Mundial, o Clube de Paris e o Fundo Monetário Internacional. Tenho que reconhecer que ela foi viva. Então, nessa sequência do percurso figurativo da expressão da menina, a gente vai percebendo a construção de um sentido. No que a mãe pede, na resposta da menina, na sequência o argumento da mãe e a finalização do texto. O texto usa a figuratização da relação familiar, mãe e filha, para explorar a seguinte temática: a alternativa correta e a supremacia dos mandatários financeiros mundiais sobre os governantes do país. Quando a mãe fala que ela é o Banco Mundial, o Clube de Paris, o Fundo Monetário Internacional, isso tudo manda no presidente. É por isso que é uma brincadeira do Quino para mostrar quem é que de verdade manda em um país. Se a gente quisesse olhar as outras alternativas, o tema dessa tirinha é a autoridade dos presidentes dos países em geral? Não se está falando sobre isso. A desobediência das crianças na sociedade de hoje também não é sobre isso. Há algo por trás dessa desobediência da Mafalda, dessa tentativa de desobediência da Mafalda, que é transmitida pela tirinha do Quino. A capacidade que o cidadão deve ter de refletir acerca dos problemas políticos. Nós não estamos pensando na capacidade do cidadão. A necessidade das mães imporem limites aos filhos por meio de exercício de autoridade. Na verdade, a mãe está usando um autoritarismo, muito menos do que autoridade. E aí a alternativa correta, os mandatários financeiros no fundo mundiais é que mandam nos governos dos países. Exercício 2. Utilize a tirinha a seguir para responder ao teste. Livraria, o mercado de ações para idiotas. E aí a fala do personagem. Ou é um manual básico, ou a história econômica dos últimos anos. Quando ele fala em história econômica dos últimos anos para interpretar o mercado de ações para idiotas, nós percebemos a astúcia em relacionar investimentos da Bolsa de Valores e crise mundial, nessa tirinha do Frank Ernest. Não é um desconhecimento das estratégias de marketing, não é uma ideia preconceituosa, muito menos, sobre profissionais que trabalham no mercado financeiro. Também não se trata de uma concepção de que economistas seriam incapazes de utilizar explicações compreensíveis e nenhum profundo pessimismo em relação aos rumos da economia. Na verdade, ele tem uma visão realista da economia, ele é esperto, ele é astuto ao relacionar os investimentos na Bolsa de Valores e a crise financeira mundial. O texto para as questões 3 e 4 é um poema intitulado Publicidade. Proibido colar cartazes em chão, parede, poste. Em homem pode. O tema geral subjacente ao poema de Ilka Brunil de Laurito ficou fácil, né, gente? A mercadoria.
mercantilização do homem. Como em homem pode colar cartazes, então a gente vê a mercantilização do homem. Não se trata de poluição visual, nem limitações da publicidade, muito menos a falta de liberdade de expressão e nem a preservação do meio ambiente. O que está sendo falado aqui, proibido colar cartazes, mas em homem pode. E aí nós temos uma relação contextual que ocorreu na época em que, em 1985, um pouco distante da gente, mas pelas alternativas você chegaria à resposta mais adequada. Veja, os fatos da realidade noticiados pelos jornais também podem ser interpretados sob a ótica dos temas que veiculam. Dentre as notícias a seguir, assinale aquela que pode ser considerada uma representação figurativa do tema exposto na publicidade, no poema da publicidade. Imagine que isso tudo são notícias e que vamos relacionar agora o tema de uma dessas notícias ao tema do nosso poema. Proibição de propagandas de bebidas alcoólicas e cigarros à TV? Nada a ver. Não se falou em bebida nem cigarro naquele poema. Desistência das companhias de cigarro de patrocinarem equipes de Fórmula 1? Também não é esse o tema do nosso poema. Proposta de incluir a estampa de um patrocinador nos uniformes escolares cedidos aos alunos em Homem Pode, da rede pública de ensino. Encontramos a nossa alternativa correta. Aumento da inserção de produtos no texto dos programas de programas e novelas de TV. Não é sobre isso. Não é sobre o aumento das propagandas. Cassação de parlamentares envolvidos em escândalo de corrupção no governo federal. Essa também não é a mais descabida. 5. A partida. Acordei de madrugada, a princípio, com tranquilidade e logo com obstinação quis novamente dormir. Inútil, o sono esgotara-se. Com precaução acendi um fósforo, passava das 3. Restava-me, portanto, menos de 2 horas, pois o trem chegaria às 5. Veio-me então o desejo de não passar mais nenhuma hora naquela casa. Partir sem deixar nada, deixar quanto antes as minhas cadeias de disciplina e de amor. Com receio de fazer barulho, dirigi-me à cozinha. Lavei-me o rosto, os dentes, penteei-me e, voltando ao meu quarto, vesti-me. Calcei os sapatos, sentei-me um instante à beira da cama. Minha avó continuava dormindo. Deveria fugir ou falar com ela? Ora, algumas palavras. Que me custava acordá-la, dizer-lhe adeus? A partida, Osman Lins. No texto, a personagem narrador, na iminência da partida, descreve a sua hesitação. Olha o tema figurativo que eu tenho que buscar nessa descrição aqui. Em separar-se da avó. Esse sentimento contraditório fica expresso no trecho deveria fugir ou falar com ela. Aqui eu tenho a hesitação. Fugir ou falar com ela? Nos outras, todas as alternativas, vocês vão ver que não há a hesitação como tema. Esse trecho é que traz a característica de hesitação. Pelé 1000. O difícil, o extraordinário, não é fazer 1000 gols como Pelé, é fazer um gol como Pelé. Aquele gol que gostaríamos tanto de fazer, que nos sentimos maduros para fazer, mas que diabolicamente não se deixa fazer. O gol. E aí vai continuar descrevendo a maneira como o Pelé joga e como ele faz gol. Mas o que é mais importante para a resolução do nosso exercício é esse primeiro parágrafo. Vamos ver o que está sendo solicitado, então. É correto afirmar que no primeiro parágrafo do texto, com a repetição da palavra gol, o autor destaca a singularidade de Pelé, o que ultrapassa a ideia de quantificar gols. Fazer 1000 gols não é tão difícil, mas fazer um gol como o do Pelé, isso sim é difícil. Então, não é a resposta A, porque não classifica os diversos
gols de Pelé e sua maneira inconfundível de fazê-lo. Não. Quando eu uso 1000 gols e um gol, eu estou contrapondo que justamente fazer gol como Pelé é que é difícil. Leva a crer que fazer 1000 gols é tão extraordinário quanto fazer um único gol. Não. Na verdade, fazer um único gol como Pelé é que é extraordinário, segundo o texto. Mostra que Pelé fez diferentes tipos de gols conforme as oportunidades. Não é essa a questão que está sendo abordada, mas sim a questão da genialidade desse craque do futebol. Um gol de Pelé é, na verdade, uma tarefa muito difícil, não é qualquer um que consegue. Observe o anúncio, descubra quem é e o que pensa um morador de São Paulo. E aí nós temos uma expressão digital, um rosto, e ao ler um texto figurativo em que temos linguagem verbal e linguagem em imagem, figura, nós temos que fazer a conexão do que está em palavras e do que é imagem. Na composição, justamente, há uma composição entre linguagem verbal e linguagem não verbal. Qual é a relação de sentido entre a imagem e o trecho? Quem é e o que pensa, que faz parte da mensagem verbal. A impressão digital, por ser exclusiva, não se esqueçam, cada indivíduo tem uma impressão digital, é largamente utilizada como meio de identificação. Então, o que representa um desenho de uma impressão digital? Justamente a identificação, a individualização de alguém. No anúncio, por uma relação de similaridade, ela constitui uma metáfora daquilo que o texto verbal promete, a identificação inequívoca do morador de São Paulo. A presença de um rosto no meio da expressão digital reforça a ideia de que se conseguirá de fato um retrato desse morador, e o sorriso ostensivo que o rosto estampa faz supor que as características selecionadas comporão uma margem positiva de um cidadão despreocupado, jovial. Agora vocês podem fazer a tarefa mínima e a tarefa complementar na plataforma do Plural de Gramática e Texto, referente às aulas 9 e 10. Se você tiver alguma dúvida, escreva um e-mail para cristiane@colegiosioipiranga.org.br. Por hoje é só. Um beijo para todos. Até mais, pessoal. Bom trabalho!